Você que nos acompanha na internet ou no satélite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Doutor TV OnLive. No programa de hoje nós vamos conversar sobre obesidade, detoxificação, os cuidados com as crianças durante a pandemia, pré-natal e reprodução assistida. Mas antes, eu tenho uma notícia importante para você que é da área de saúde. Quem vai falar conosco é Júlio Aidá, da Esterilize. Júlio, que boa notícia é essa? A Esterilize traz ao Brasil uma máquina inovadora do tratamento do resíduo contaminante. Hoje nós temos um problema no Brasil. Muitos municípios não têm como tratar o seu próprio lixo e depende de uma coleta que vai a 200, 300, 600 quilômetros, uma longa distância para tratar aqueles resíduos contaminantes. Quando você está na capital, existem algumas usinas que ficam a até 100 quilômetros. Mas vamos acabar com tudo isso. A nova forma de tratamento do resíduo contaminante hoje chama-se SteriPlus. É uma máquina francesa que está em mais em 50 países. É uma máquina de 1,5 m por 1,20 m que pode ser colocada no local. Não precisa mais a coleta. Então acabou-se os problemas que hoje são gerados pelos resíduos. Com uma máquina dessa, com um ciclo de 30 minutos, se coloca o resíduo contaminado e em 30 minutos não existe mais. O resíduo fica 80% menos de volume e 50% menos de peso. Desta forma, o próprio gerador do resíduo contaminante pode tratar o seu próprio resíduo sem depender de uma coleta de terceiros. Excelente, Júlio! Está aqui na tela o contato esterilize.com.br. Entra lá e informe-se já! Você sabia que 50% dos brasileiros estão acima do peso e 20% da população está obesa? A obesidade é uma das principais causas de doenças crônicas, como hipertensão e diabetes. A doutora Raquel Constantino, endocrinologista e nutróloga, falou sobre as causas, complicações e tratamentos da obesidade. Exatamente. Nos últimos anos, a gente tem tido um crescimento exponencial do ganho de peso, tanto do sobrepeso quanto da obesidade aqui no Brasil. E algumas dicas práticas e fáceis que a gente pode adotar para evitar entrar nesse ranking aí que você falou, é a gente tentar fazer algumas mudanças na nossa vida. Algumas dicas que eu dou é incluir mais água, beber mais água. A gente sabe que hoje todo o processo de emagrecimento ele precisa de água, a nossa célula, o nosso corpo, ele precisa de água também para ajudar no emagrecimento. Fora que muitas vezes a gente acha que está com fome, muitas vezes é sede. Então, você bebendo mais água, você consegue diminuir o seu apetite, você come menos. Cortar alguns industrializados da sua alimentação, né, embutidos, carne congelados, que muita gente tem costume, lasanha congelada, aquelas coisas que hoje em dia a gente quer na praticidade consumir. Diminuir a quantidade de refrigerante. Hoje em dia a gente tem um alto consumo de refrigerante, a gente sabe que o refrigerante ele retém muito sódio, deixa a pessoa ainda mais inchada, fora que ele faz estímulos no nosso pico de insulina. Então, para a pessoa que quer perder peso, a gente tem que jogar esse hormônio para baixo. Então, evitar esse consumo de refrigerante. Claro, aumentar a ingesta de frutas. Hoje em dia, infelizmente, a gente está cada vez consumindo menos frutas, né? Algumas pessoas consomem no suco, mas o nosso consumo diário de fibra está cada vez menor. E a gente sabe que as frutas são ricas nessas fibras, trazendo saciedade, trazendo uma plenitude. Então, é importante que você aumente a sua ingestão aí de frutas e fibras em geral. E, claro, né, retornar ao hábito de atividade física, se você ainda não tem. E se você já tem, intensificar esse hábito, tentar incluir mais uma ou duas vezes durante a sua semana, porque é super importante que você se movimente para você conseguir um emagrecimento mais fácil. Porque eu sempre falo para todos os pacientes que o sucesso do emagrecimento é a organização. Então, você tem que separar um dia na sua semana, um domingo no final de tarde, um domingo à noite, que é um dia mais tranquilo normalmente para a maioria das pessoas. Organizar a sua semana, dependendo, já cozinhar uma certa quantidade
e deixar congelado em potinhos, e você vai consumindo isso ao longo da semana, porque realmente quem tem sucesso na perda de peso, no emagrecimento, ela tem que se comprometer e ela tem que se organizar, porque se a gente deixar ao longo da semana, ao longo do dia, as coisas irem correndo e a fome vai bater, aí não tem jeito, a gente vai acabar recorrendo ao que tem pela frente, a comida congelada, e aí não tem processo que dure. Ganho de peso, envelhecimento precoce e doenças crônicas. Você sabe o que pode estar por trás de tudo isso? A intoxicação dos dias atuais. Mas afinal, o que fazer para melhorar a saúde e prevenir doenças? A doutora Vanessa Moreira, criadora do método Key of Life, falou conosco sobre a detoxificação. As doenças crônicas, principalmente, são responsáveis por mais de 70% das mortes em todo o mundo. E para a pessoa chegar numa doença crônica, ela já está no nível de toxicidade muito alto. Por isso é muito importante a gente abordar esse assunto nos dias de hoje, Salatiel. Doutora, nós estávamos falando na abertura que as pessoas estão intoxicadas, correto? Mas nós vamos falar da detoxificação. Antes de entrar na questão da intoxicação por diversos fatores, vamos entender quais esses fatores, mas o que seria a detoxificação? Antes de entrar no problema em si, é importante lembrar que existe solução, existe tratamento, existe prevenção para tudo isso, correto? Sim, e existe a recuperação, que é o mais importante. Que para a maioria das pessoas, elas acabam acreditando e sendo convencidas, quando estão já com alguma patologia, ou com algum tipo de toxicidade crônica, porque também existe toxicidade crônica, ela simplesmente acredita que vai ficar nessa condição para sempre. Agora, quais são esses fatores? Fatores ambientais, alimentação, como que as pessoas acabam adoecendo? Como que elas se expõem e acabam ficando intoxicadas? Sim, diariamente nós entramos em contato com mais de 60 mil tipos de compostos tóxicos. Entre esses compostos estão os medicamentos, os metais tóxicos, que estão inclusive nos alimentos, os agrotóxicos, os condimentos, que vêm nos alimentos também, os acidulantes, os parabenos, que estão presentes nos produtos da estética, nos cosméticos, os BPAs, que estão presentes, por exemplo, em utensílios de plástico. Então, tudo isso que faz parte do dia a dia da maioria da população estão tornando o corpo de todos nós mais tóxicos. Eu comecei falando do ganho de peso, do envelhecimento precoce, das doenças crônicas, mas faltando a questão do ganho de peso, algumas pessoas comentam que fazem uma alimentação balanceada, uma atividade física, porém não vê resultados. Seria importante investigar, então, essa questão da toxicidade que deve interferir, né? Acredito eu, nas funções orgânicas, e por isso que a pessoa não obtém o emagrecimento, por isso que a pessoa acaba também evoluindo para patologias e, obviamente, o envelhecimento, né? As três coisas estão linkadas. É isso, doutora? Totalmente linkadas. E faz todo sentido, sim, porque afeta principalmente o metabolismo. Então, quando o processo do metabolismo ele é afetado por um grau de toxicidade muito alto, independente do tratamento que a pessoa faça, ela vai ter poucos resultados. Porque os sítios que nós temos no nosso corpo, onde é feito o processo das enzimas, das proteínas, tudo que é necessário para correr tudo bem, eles ficam ocupados, literalmente, com essas toxinas, tudo no nosso corpo fica em desequilíbrio. Inclusive a parte hormonal. Então, o grau de toxicidade, ele ocupa os nossos filtros e os nossos órgãos digestivos de eliminação. O nosso corpo ele precisa digerir, ele precisa eliminar através das fezes, que sai através do cólon, da urina, que sai através dos rins, da pele e dos pulmões. E é exatamente através desses órgãos que a toxicidade entra no nosso corpo.
através da respiração, através da pele, através da parte digestiva. Então, obviamente que se essa parte toda estiver comprometida, estiver intoxicada, as pessoas não vão conseguir ter o metabolismo funcionando perfeitamente. E é difícil saber quando o metabolismo está ou não funcionando. Mas o ganho de peso excessivo e a dificuldade em perder peso excessivo é um feedback, é um sinal do corpo que o corpo está intoxicado. Doutora, e como que é feito esse diagnóstico, essa investigação, para a pessoa saber se ela está intoxicada e então partir para o tratamento? Então, através de simples hábitos no dia a dia, a pessoa pode verificar, ela pode entender e pode se conscientizar que ela está intoxicada. Então, se ela percebe que ela tem fadiga crônica, que a pele dela começa a sair muita espinha, ou qualquer outro tipo de erupção, ou tem problemas de pele, por exemplo, não consegue ir ao banheiro normalmente, são sinais de que o corpo está tóxico. É bem simples perceber, basta apenas observar o feedback do corpo. Para ter uma certeza melhor ainda de que essa pessoa está intoxicada, ela pode fazer alguns exames laboratoriais, sim. Doutora, o assunto é muito abrangente. Eu vou lhe convidar para a gente voltar a falar sobre esse tratamento dividido por partes, porque abrange a saúde, a estética, as funções do organismo, mas para quem ficou com alguma dúvida, quer entrar em contato, quer marcar uma consulta, você está nos Estados Unidos. Periodicamente, a doutora Vanessa Moreira atende aqui no Brasil, mas hoje, com a telemedicina, é possível marcar essa consulta, obter essa orientação, essa consultoria. Também tem cursos, tem material que você disponibiliza para os seus pacientes, para o público de modo geral, correto? Fala um pouco dos seus atendimentos. Sim, correto. A telemedicina realmente está aí para ajudar. Eu estou na América agora, mas com previsão para estar no Brasil em setembro, então falta bem pouquinho. Então, você que está assistindo ou nos ouvindo, setembro de 2020, porque o conteúdo permanece no YouTube. A doutora Vanessa Moreira estará aqui no Brasil, mas para você ficar atualizada, é só entrar no site dela, que ela vai falar daqui a pouco também as redes sociais e o site. Pode continuar, doutora. O site é o www.keyoflife.com.br. Vou soletrar. KEYLIFE.com.br. E o telefone para contato, para as consultas, inclusive, porque já tem uma lista de espera no Brasil, então é importante que a pessoa entre em contato logo, é o +1, tem que colocar o +1 na frente, para ligações pelo WhatsApp, 954-295-3178. A pessoa vai falar com a minha assistente direto e ela já vai providenciar a marcação da consulta. Eu tenho, sim, um programa de detoxificação que foi criado justamente por fazer parte do meu protocolo terapêutico quando eu atendo a pessoa. Então, esse curso da detoxificação, ela abrange a pessoa que nunca nunca passou pela consulta comigo, ou com qualquer outro profissional da área de medicina integrativa, assim como para aquelas pessoas que também já fizeram. Essa é a grande importância de detoxificar o organismo, tanto para prevenir, como para se curar, como para restabelecer a saúde. Excelente, doutora. Muito obrigado. O que você está achando do nosso programa? Agora eu tenho um recado, mas é para a saúde do seu bolso. Quem vai falar conosco é o empresário e palestrante Vinícius Novelli. Fala, Vinícius! Meu amigo Salatiel Araújo, hoje nós vamos falar de um produto sensacional em vendas. Um produto que vem crescendo no mercado a cada dia. Vamos falar da venda de bijuterias. Você pode adquirir cada peça com apenas R$10. Um investimento de R$100, você compra 10 peças desse produto. Vendendo a R$30, você tem um lucro de 200%. Esse produto você pode vender online, pode vender para sua amiga, para sua vizinha, para a mulher que gosta de andar bem arrumada.
vou te dar uma dica de fornecedores. O Polo da Bijuteria, ele se localiza na 25 de março, em São Paulo. Você pode pesquisar no Google ou no YouTube. Lá você vai achar vários fornecedores com peças de qualidade. Tudo isso e muito mais você encontra no meu livro online, que está gratuitamente no meu site. Acesse agora mesmo www.viniciusnovelli.com.br. Espero você e boas vendas! A pandemia de coronavírus alterou o ritmo de vida das pessoas, inclusive das crianças. A médica pediatra doutora Paula Celan conversou conosco sobre essas mudanças e fez considerações importantes sobre como os pais podem lidar com a situação de isolamento social. Estamos vivendo um momento muito inesperado, que ninguém esperava passar por isso, né? Então, estamos no meio de uma pandemia. Mudou tudo a vida das crianças, a rotina, as crianças não estão mesmo para a escola, está sendo muito complicado. Então, o que eu estou orientando nesse momento? Em primeiro lugar, as crianças mudaram todos os horários, então elas estão dormindo mais tarde, elas estão acordando mais tarde, e isso é muito ruim para a rotina das crianças. Tem criança ficando no videogame, televisão, até muito tarde. E elas dormem agitadas, dormem muito tarde, por volta das 11, meia-noite, 1h. Isso não é saudável. Em primeiro lugar, o ideal é a gente sempre manter o horário da criança dormir. O horário de acordar é um pouco mais relativo, porque é claro, tem aquelas crianças que acordavam extremamente cedo para ir para a escola, porque tinha o horário que a perua ia passar, o horário do ônibus, enfim. E agora elas estão tendo aula online de casa, então isso não necessariamente precisa ser tão crucial de acordar no horário muito antes. Pode acordar 15, 20 minutinhos antes da aula online começar. Agora, o horário de dormir, o ideal é que ele seja mantido. O melhor horário para a criança dormir, isso vai um pouco da fase, da idade da criança. Mas eu sempre falo que um bom horário da criança dormir é sempre por volta de 8h30, 9h da noite. A criança tem que ter um sono mais prolongado do que o do adulto. Uma criança a partir dos 3 anos já tem que dormir em média 11 horas por noite. Então, uma criança que dorme por volta das 9h da noite, ela vai acordar por volta das 8 da manhã, que é um horário bom da criança acordar. Uma coisa que está mexendo muito com elas é a ansiedade. Essas crianças estão muito ansiosas de ficar em casa, de ficarem trancadas, elas sentem falta dos amigos, elas sentem falta de uma rotina de pelo menos sair e ver um parque, fazer alguma atividade diferente com o pai e com a mãe. Isso está sendo muito complicado porque a ansiedade, ficar em casa o tempo inteiro, dá fome. E da fome, ela não tem vontade de ir lá na fruteira descascar uma banana, ela tem vontade de comer uma tranqueira. Qualquer coisa que tem em casa que seja doce, que seja gostoso, isso é normal de toda criança. Então, uma coisa que eu falo para as mães, não tem em casa o que você não quer que a criança coma. É claro que uma vez ou outra a criança vai comer um doce, vai comer um salgadinho, vai comer alguma tranqueira, mas isso não pode ser normal, isso tem que ser exceção. Tem que ser só algumas vezes durante a semana. A gente sabe que a pandemia poupou as crianças de uma forma, da doença de uma forma grave, mas o aspecto psicológico foi muito afetado dessas crianças. As crianças foram privadas de ver os avós, as crianças foram privadas de ver os amiguinhos, de frequentar a escola, de frequentar as aulas, de fazer as atividades que eles gostavam, de frequentar a área comum do prédio. Então essas crianças foram muito afetadas psicologicamente. Tem crianças que, inclusive, estão precisando de acompanhamento de psiquiatra, de acompanhamento psicológico. Muitas vezes também, porque os pais em home office não conseguem dar uma atenção integral 100% para a criança, porque o home office é aquela história que você está em casa e não está, porque está trabalhando o tempo inteiro. E a criança acaba tendo que fazer suas atividades sozinha, ou ficar mais jogada a tablets, a televisões. E aí não tem tanto a presença do pai e da mãe naquele momento que ela tanto precisava. Então, sempre ajudar as crianças com carinho, dando atenção, tempo de qualidade, que é o mais importante. Pré-natal, uma palavra comum do nosso dia a dia. Mas você sabe o que significa para a saúde da mãe e do bebê?
a doutora Anne Caroline Andrade, ginecologista e obstetra, explicou como funciona na prática durante a gestação até o parto. O pré-natal todo mundo já ouviu falar, mas vocês sabem o que é o pré-natal? O pré-natal ele é o segmento da gestante durante toda a gravidez, mas idealmente essa gestante ela deveria ter feito uma consulta antes da gestação, o que a gente chama de consulta pré-concepcional, para a gente conseguir avaliar todo o histórico de saúde dessa mulher, ver o histórico vacinal e poder preparar essa mulher para receber uma gestação. Na primeira consulta de pré-natal, vão ser feitos uma série de questionamentos sobre o histórico seu de saúde e da sua família, para assim poder identificar possíveis fatores de risco que possam complicar a gestação. Nessa consulta também vão ser solicitados diversos exames de sangue, como hemograma, glicemia para avaliar uma possível diabetes, as sorologias para avaliar doenças sexualmente transmissíveis, como o HIV, a sífilis e as hepatites, além de pesquisar doenças que possam ser infecciosas que causam mal para o bebê, como a toxoplasmose, a rubéola e o citomegalovírus. O ultrassom morfológico de primeiro trimestre, a importância maior dele é porque ele avalia o risco do bebê ter alguma cromossomopatia, como Down, síndrome de Erbs ou Patal. Já o morfológico do segundo trimestre, que é feito entre 20 e 24 semanas, ele avalia a morfologia do bebê, ou seja, toda a anatomia do bebê. Então vai avaliar se tem os 5 dedos da mão, os 5 dedos do pé, se tem 2 rins, se o coração está na posição correta, se todos os parâmetros que a gente costuma avaliar, se cabeça, tórax, abdômen, bexiga, o sexo, se está tudo certinho. Outro ultrassom que todo mundo adora fazer é para descobrir o sexo do bebê e quando ele deve ser feito. Idealmente, ele consegue ver com certeza com 16 semanas, mas dependendo da experiência do médico que for fazer o exame, no morfológico de primeiro trimestre a gente já consegue saber com certeza qual que é o sexo. Depois de todos esses exames, a gente também chega no momento mais importante para a mãe, que é o parto. E aí é um momento que gera muita dúvida também. Parto normal ou cesárea? Bom, eu costumo dizer que não existe um parto melhor, existe o que é o parto melhor para você. Então, depois que durante todo o pré-natal você tirou dúvidas, buscou informação, você tem que se encontrar apta para decidir o que é melhor ou não para você. Muita atenção, porque agora eu tenho um recado para você que está procurando bem-estar em casa, no escritório, no consultório, está procurando por móveis planejados, deixar os seus ambientes impecáveis. E eu tenho uma super dica, mas quem vai falar conosco é Richard Hayek, da Movelco. Richard, fala tudo o que você oferece, tudo que a sua empresa pode proporcionar aos nossos telespectadores. Salatiel, hoje a Movelco, ela preza muito, o nosso propósito hoje é ter o cliente 100% satisfeito. Como? Qualidade, confiança e preço. Isso tudo quer dizer que custo-benefício, tá? Um produto 100% MDF, tá? Com inúmeras cores, um produto com 6 anos de garantia e parcelamos tudo sem entrada em até 24 vezes. 24 meses para pagar? Qualidade, preço baixo e facilidade no pagamento. Vocês estão atendendo agora nesse período de isolamento social? Sim, estamos sim. Salatiel, nós estamos atendendo, estamos entregando vendas até 24 de outubro, ainda estamos entregando este ano, tá? A partir desta data, a partir de janeiro somente. Nós estamos sim, nós atendemos na região de São Paulo, na região da Zona Leste, porém, nós atendemos todo São Paulo, tá? Nossa loja física, nossa fábrica. Quais os contatos, Richard? Como que faz para entrar em contato? Vocês têm Instagram, tem WhatsApp? Qual o site da empresa? Se entrar no nosso site, movelcor.com, nosso Instagram, Movelcor Planejados, ou nosso WhatsApp, 11 99796 0314. Qualquer um desses canais pode solicitar o orçamento.
Está tudo aqui na tela para você entrar em contato já. Movelco. Hoje em dia é comum mulheres optarem pelo congelamento de óvulos. Contudo, para algumas é mais do que uma opção, uma necessidade. É o caso das mulheres com câncer, cujo tratamento diminui a fertilidade. O Dr. Alessandro Eschufner, especialista em reprodução assistida, explicou como funciona o procedimento. Hoje em dia está muito comum essa procura da paciente no nosso consultório de reprodução, exatamente com esse intuito de adiar a gravidez, né? Então, ela está, no momento, focada no trabalho, na ascensão profissional dela, às vezes em estudo ainda, né? Então, ela opta por adiar. E para adiar a concepção e ter uma taxa de gravidez futura boa, com menor risco de doença cromossômica nesse óvulo, ela congela o óvulo hoje, né? E com isso, então, teria uma futura gravidez não assegurada, mas pelo menos aumentando a chance de gravidez futura. E o perfil da paciente é exatamente essa paciente que não quer engravidar, que está estudando muito, está trabalhando muito e opta por adiar. O protocolo em si, né, o tratamento em si, como é que ele funciona na realidade, a paciente, a gente estimula a ovulação dela, né, para fazer crescer mais de um folículo. Habitualmente, a mulher tem um folículo com um óvulo por mês. A gente faz com que congele, que estimule mais para congelar mais óvulo, para ter uma taxa de gravidez futura maior, né? Então, esse período aí vai variar do 3º dia do ciclo, né, menstrual da paciente, ciclo ovulatório, até o 14º dia, onde vai haver o congelamento. Uma vez congelado esse óvulo, ele pode ficar congelado por tempo indeterminado, né? Se congelou hoje, usou amanhã e usou daqui a 10, 20 anos, não faz diferença para o óvulo. A qualidade é a mesma, ela é mantida nesse período todo. E um outro ponto importante também para essa mulher, para tranquilizá-la, é no sentido de que, uma vez que ela congelou, né, numa determinada cidade, e ela mudou de cidade ou até mesmo de país, ela pode levar esse óvulo dela para lá. Então, às vezes, não vou congelar agora porque eu vou mudar de cidade, eu não sei onde eu estarei morando em 4, 5 anos, não tem problema, congele, né? Mais para frente você pensa, né? Eu acho que essa é a ideia. Por isso até que essa procura tem aumentado. Muito obrigado pela sua audiência. Continue conectada com o Doutor TV através do YouTube, youtube.com/doutortv, ou ainda pelo nosso site, doutortv.com.br. Nossas redes sociais, o Instagram é @canal Doutor TV, ou no Facebook, facebook.com/canal Doutor TV. Eu espero você no nosso próximo programa.